Pois muito bem, galera do YouTube, estou na área para mais uma aula do canal Smart Groups. E na aula de hoje nós vamos continuar falando de progressões aritméticas. Na aula número 2 nós vamos estudar as propriedades das progressões aritméticas e algumas formas de representar genericamente termos de uma PA. É importante que antes de nós fazermos exercícios voltados para a forma do termo geral ou de PA de um modo geral, a gente tenha noções dessas propriedades e dessas formas de representação, porque em muitos desses exercícios elas vão ser essenciais para a gente conseguir chegar na resolução correta. Então, falando de propriedades, as propriedades das PAs são três. A primeira delas são dos três termos consecutivos, que diz o seguinte: numa PA, qualquer termo a partir do segundo é a média aritmética do termo que vem antes mais o que vem depois dele. Como é que funciona isso? Observa aqui nesse primeiro exemplo. Vamos considerar a PA 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, que é uma PA infinita. Vamos pegar aqui um termo qualquer, que não pode ser o primeiro, e o fato de não poder ser o primeiro é bem simples. Antes do primeiro, eu não tenho ninguém, por isso tem que ser a partir do segundo. Então vamos pegar aqui o segundo, 8. Digamos que eu não conhecesse esse termo, aqui tivesse uma incógnita, eu tivesse, por exemplo, 4x e 12, e quisesse descobrir o valor desse termo aqui, ó, que a gente sabe que é 8. Para descobrir esse termo, basta eu pegar o que vem antes dele, que é 4, somar com o que vem depois, que é 12, e dividir por 2. Se eu fizer isso aqui, ó, 4 mais 12, ou seja, o que vem antes dele mais o que vem depois, dividido por 2. 4 mais 12 vai dar 16, dividido por 2 é esse termo que está aqui, ó, 8. Vamos ver se isso dá certo com outro termo. Vamos pegar agora aqui o 24. Quem vem antes de 24? 20. Quem vem depois? 28. Então vamos somar 20 com 28 e dividir por 2. 20 com 28 vai dar 48, que dividido por 2 é 24. Ok? Então, se eu tiver três termos consecutivos, o termo que está no centro é o que vem antes, mais o que vem depois, dividido por 2. Essa é a primeira propriedade. Na segunda propriedade, ela fala dos termos equidistantes dos extremos. A soma de dois termos equidistantes dos extremos de uma PA finita é igual à soma dos extremos ou o dobro do termo central. Observa aqui a aplicação dessa propriedade nesse segundo exemplo. Vamos pegar essa PA que está aqui, ó, e colocá-la aqui na nossa tela. 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27. Nós chamamos de extremos numa PA o seu primeiro termo e o último. Então, os meus extremos aqui são 3 e 27, ok? Os termos equidistantes aqui são, ó, 7 e 23, 11 e 19. Nós dizemos que eles são equidistantes porque eles estão à mesma distância um em relação ao outro. E o 15 aqui é o termo central, ou seja, ele não tem um termo equidistante em relação a ele, é o termo que está no centro. Esse termo central só vai existir quando o número de termos da minha PA for ímpar. Caso for uma quantidade de termos par, eu só vou ter os termos equidistantes e os extremos. Mas o que é que diz a propriedade? Se nós somarmos aqui os extremos, por exemplo, 3 mais 27, vai dar 30. Vai dar o mesmo valor que a gente some os termos equidistantes ou o dobro do termo central. Se eu pegar aqui, ó, 7 e 23 são equidistantes. Se eu somar 7 com 23 dá 30. 11 e 19 são equidistantes. Se eu somar 11 com 19 também dá 30. O 15 é o termo central, então eu dobro ele, ó, também vai dar 30, ok? A terceira propriedade é a propriedade do termo central. O termo central de uma PA é sempre a média aritmética dos extremos ou de dois termos equidistantes. Como é que isso funciona? Vamos pegar aqui os extremos e calcular a média aritmética. Então a gente vai ter, ó, 3 mais 27 dividido por 2. 3 mais 27 é 30, dividido por 2, 15. É o meu termo central. Ou se eu pegar aqui, ó, dois termos equidistantes, por exemplo, ó, se eu pegasse 7 e 23 e calculasse a média aritmética, eu também vou encontrar o termo central. Então, para determinar o termo central, eu só preciso pegar os extremos, somar e dividir por 2, ou pegar os termos equidistantes, somar e dividir por 2. Ok? Vamos para a próxima tela da aula de hoje. Agora, nós vamos falar um pouco
sobre maneiras que nós temos de representar os termos de uma progressão aritmética. No primeiro caso, a gente tem que qualquer termo de uma PA a partir do segundo, ele pode ser representado em função de outro termo e da razão. E como é que isso funciona? Observa aqui nos exemplos que nós temos. Eu tenho A8 e A5 e digamos que eu queira representar A8 em função de A5. Então o que eu vou fazer? Eu vou dizer que A8 vai ser igual a 5 mais uma quantidade de vezes a razão. Como é que eu vou saber qual é essa quantidade de vezes que eu vou adicionar a A5? A partir desse índice que eu tenho aqui, ó, nesse primeiro termo que eu estou representando. Eu tenho 8 e aqui tem 5. Então, de 5 para eu chegar em 8, falta 3. Então, eu vou adicionar aqui mais 3 vezes a razão. Então, A8 em função de A5 vai ser A5 mais 3 vezes a razão. Por que eu estou somando? Porque eu estou representando um termo maior aqui, ó, em função de um menor. Se eu fizer o contrário, se for o menor em função do maior, ao invés de somar a razão, eu vou ter que tirar. Vamos ver aqui o exemplo da letra B. Agora eu quero representar aqui A7 em função de A2. Então eu vou ter que A7 vai ser igual a 2. Aí eu vejo a diferença, ó. De 2 para 7, faltam 5. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou somar 5 vezes a razão. Ok? Então, observa. Se eu estiver escrevendo um termo maior em função de um menor e da razão, eu sempre somo essa razão. Como é que eu vou obter essa quantidade de vezes aqui que eu tenho a razão? Olhando o índice desse termo menor e vendo quanto é que falta para chegar no índice desse termo maior. Ok? E se for o contrário? Se eu quiser escrever um termo menor em função de um maior. Por exemplo, eu quero A5 em função de A9. Então, eu vou colocar aqui e dizer o seguinte. A5 vai ser igual a 9. 5, para chegar aqui em 9, faltam 4. Só que agora eu não vou somar a razão. Eu vou subtrair, porque eu estou escrevendo um termo menor em função de um maior. Então, vai ser A9 menos 4 vezes a razão. 4, porque se eu pegar aqui, ó, 5, com esse coeficiente 4 da razão, eu tenho aqui o índice maior que é 9. Um outro exemplo. Se eu quiser representar A3 em função de A6, A3 vai ser igual a A6. De 3 para 6, falta 3. Como eu estou escrevendo um termo menor em função de um maior, eu vou subtrair a razão. Então, menos 3 vezes a razão. Ok? No segundo caso, diz que a gente pode utilizar a ideia aplicada no primeiro caso para representar termos desconhecidos de uma PA. E como? Digamos que eu estou construindo uma PA aqui e eu não sei quem são os termos. Então, vamos dizer que um dos termos aqui é x. Quem é que vem depois de x? X mais uma vez a razão. Eu não tenho que somar a razão para encontrar o próximo termo? Então, vamos colocar aqui, ó. O termo que vem depois de x é x mais r. E quem é que vem antes de x? Bem, se o termo vem antes, eu não vou somar a razão, eu vou subtrair. Então, vem x menos r, ok? Se eu continuasse, agora eu tenho x mais r. Quem vem depois aqui de x mais r? Bem, se aqui eu tenho x mais uma vez a razão, o termo que vem depois vai ser x mais duas vezes a razão, o próximo x mais 3 vezes a razão e assim por diante. Então, depois de x mais r, eu vou ter x mais 2 vezes a razão. E antes? Bem, antes de x menos r, eu tenho um termo que é x menos 2r. Lembra, como o termo vem antes, eu não somo a razão, eu subtraio. X está aqui, eu tiro esse termo uma vez a razão, aqui 2 vezes, o outro 3 vezes e assim por diante. Como é que a gente pode aplicar essa maneira de representar termos desconhecidos em uma progressão aritmética em problemas? Observe o seguinte. A soma dos 3 primeiros termos de uma PA é 33. Então, quando eu pegar A1, A2 e A3, eu vou ter 33. Qual o termo central dessa PA? Qual o termo que está no meio? Vamos colocar aqui, ó. A1 a gente vai chamar de x menos r. A2 a gente vai chamar de x. E A3 de x mais r. Por que eu usei essa representação? Porque eu apliquei essa ideia que está aqui em cima. Se eu disser que o termo que está aqui no centro é x, o que vem depois é x mais r, e o que vem antes é x menos r. Ele diz que quando a gente pega esses 3 termos e soma, dá 33. Então vamos colocar aqui, ó. Se eu pegar A1, que é x menos r, somar com A2, que é x, e somar com A3, que é x mais r, eu vou ter 33.
Observa que aqui eu tenho menos r e mais r que eu posso cancelar. Então, o que é que vai sobrar? X mais x mais x, que é igual a 33. Se eu somar um x mais um x mais um x, eu vou ter 3x igual a 33. Pego esse 3, passo para cá dividindo. 33 dividido por 3 vai me dar 11. Então, o termo central aqui vale 11. Ok? Bem, galera, essa foi mais uma aula da nossa série sobre progressões aritméticas. Se você gostou, deixa aí o seu like, compartilha os nossos vídeos nas redes sociais e aproveita, se inscreve no nosso canal para estar nos dando aquela moral, aquela força grandiosa de sempre. Foi mais uma vez um imenso prazer estar com vocês. Não esquece, agora ficou fácil aprender matemática. Até o nosso próximo encontro.